Meus amigos queridos, amigos aqui da Deep, hoje no Selmanamente, ao vivo, estamos aqui juntos depois de uma aula aí sobre integração e práticas de consultório. Fizemos toda uma análise aí do processo histórico, a reprodução da riqueza, impacto disso na psique e como é que o Freud começou a estudar isso, metodologia do Freud. E a gente está analisando o Além da Alma, né? Aquele documentário, aquele filme do John Huston com Montgomery Clift, né? Espetáculo esse filme sobre o Freud. Mas enfim, e tudo isso me trouxe assim uma vontade muito grande, porque quando a gente vê o início, né, do trabalho do Freud, ele olhando os casos de consultório, ele enxergando a histeria, trabalhando a partir daí, ele indo entender que existia alguma coisa em paralelo ao consciente com o Charcot lá na França, quando ele foi aprender hipnose com o Charcot. Tudo isso me fez pensar numa coisa bastante importante. Qual é o processo que cada um de nós tem de chegar a introjeção de um conceito, a transformação interna de algum conteúdo que, num processo analítico, num processo de decomposição que esteja levando a algum sintoma. E existe um caminhar, né, de todos nós, analistas, no nosso processo analítico, os nossos analisandos, no processo de análise deles, nesse trabalho de análise conosco, analistas, mas nenhum de nós escapa de um percurso. E esse percurso é uma coisa que é tão bonita, porque por mais que a gente a gente passe pelas coisas, a gente às vezes se surpreende, mesmo depois de muitos anos de análise, percebendo que só então, agora, né, naquele momento que a gente teve um insight, é que um conceito de fato passou a ser realmente o mais profundo possível pra gente. Então, esse processo que a gente vai vivendo, pessoal, perdão, eu engasguei. A Thaís já foi buscar água pra mim. Aliás, obrigada, Thaís, querida demais. Esse processo que a gente vai desenvolvendo aí, ao longo do tempo, num processo analítico, a própria vida, obrigada, Thaís, a própria experiência de vida da gente, mostra que, num primeiro momento, a gente está inconsciente a respeito do que está acontecendo com a gente, por isso que a gente está vivendo do jeito que está vivendo, sofre muitas vezes, não tem consciência do nosso inconsciente, a gente tem uma completa inconsciência sobre a existência do nosso inconsciente, portanto, da natureza das nossas atitudes. E a gente também, portanto, está incompetente, inconsciente e incompetente em relação a como a gente vive, em relação à consciência do que está acontecendo. Estamos inconscientes e incompetentes. Aí, vamos eventualmente para um processo analítico, onde a gente vai tomar posse, né, de uma parte desse conteúdo inconsciente. Como eu já disse 1 milhão de vezes, o inconsciente nunca vai ser completamente atualizado, simbolizado. A gente vai tomar posse de uma parte desse inconsciente no processo analítico e a gente então passa a ficar consciente de uma série de situações que acontecem conosco. A gente sabe o que está acontecendo. A gente entende o que está acontecendo depois de muito trabalhar no processo analítico. Só que
o processo anterior, ele é muito forte. O que nos trouxe até então é, na verdade, o nosso grande caminho aberto. E a gente tende a trilhar, porque é o caminho que já está aberto, né? A gente tem, então, nesse momento, consciência do que a gente está tratando, mas a gente está incompetente em relação a mudar isso. Então, primeiro a gente estava inconsciente e incompetente. Aí a gente começa a jogar luz nisso num processo analítico, a decompor, né, a nossa situação psíquica e começar a recompor. A gente está então consciente, mas ainda incompetente em relação a traçar um outro caminho, porque o caminho anterior ainda é muito forte. Tem um terceiro momento da nossa jornada, né, da jornada psíquica, né, da jornada que pode ser muitas vezes traduzida em grandes obras humanas, como por exemplo os trabalhos de Hércules, e assim vai, a Odisseia, né, a jornada de Odisseu. De tanto a gente jogar luz nisso, de tanto a gente perceber que os novos caminhos, embora difíceis de se trilhar, são caminhos de menos sofrimento, de menos dor, a gente passa a ser consciente e competente. Por quê? Porque a gente se vigia para não cair no caminho anterior, a gente se vigia, pensa no assunto, joga luz, vai para análise, nananana, e a gente então consegue ir trilhando de uma forma mais consciente, de uma forma mais competente, um novo caminho, estabilização de autoestima, enfim, de entender o porquê das escolhas de uma forma menos masoquista e assim vai. Agora, bobeia. Bobeia quer dizer, a gente de alguma maneira não olha para alguma coisa, pumba, cai no caminho anterior e aí a gente volta aí pro consciente incompetente, porque o caminho anterior ele é muito forte. Então é um completo, é uma jornada onde a gente vai iluminando sempre, pensando sempre. A tensão não deixa de existir, o desejo versus realidade, a tensão de estar vivo, e lidar com essa tensão é uma constante, né? Até um dia que determinados valores eles passam a ser estruturais, eles passam a fazer parte da nossa realidade, eles fazem parte da gente, e é muito gostoso quando isso acontece, né? Quando a gente percebe que a gente nunca esteve tão de verdade com algum valor da gente, a gente já sabia dele, mas nunca esteve nele tão de verdade. Nesse momento, quando esse valor, a gente nem pensa mais nele, mas a gente já o faz inconscientemente, é o momento em que a gente está inconsciente e competente. Agora, olha que interessante que é para o nosso próximo Selma na Mente. Durante um período, eu vou estar inconsciente e incompetente, consciente e incompetente e consciente e competente, até que isso vire valor de verdade. O que acontece nesses momentos, né? Que situação psíquica eu fico quando eu ainda de fato não acredito naquilo que eu falo, mas já sei que é verdade? A gente fala nisso no nosso próximo Selma na Mente, na outra quarta-feira. Um grande beijo para todos e até lá!